porque a instituição também não houve na era apostólica. O que seguiram foi justamente o batismo de João Batista, foi seguido até que foi instituído, né? E aí já se mexeu. Aparece, eu não sei, na verdade não sou a pessoa indicada para falar agora da história dentro do catolicismo, se eles primeiro seguiram como João Batista ou já mudaram por causa das crianças. Que aí já apareceu por aspersão, por inclusão, por causa das crianças. Batismo de criança veio, né, justamente quando foi instituído na Igreja Católica. Por quê? Porque a criança vai ser pagã, se envolver em Cristo. E isso continua até hoje. Continua ou não continua? Indo para a história, um pouco da história, o que houve depois disso, vocês já ouviram falar dos reformados, anabatistas, menonitas? Já ouviram falar destes grupos? Dentro da igreja, bem depois da reforma de Martinho Lutero. É por isso que eu digo, tem que ir para a história do cristianismo. Tem gente que quer discutir certas coisas, mas sabe em parte. Mas há coisas que não conhece, há coisas que não sabe. O que aconteceu? Luteranos continuaram a igual católicos. Luteranos. Reformados mudaram algumas coisas, mas continuaram com o batismo, introduziram o batismo continuaram com o batismo de criança que já existia. Reformados não são aqueles que vieram da reforma. Anabatistas são os rebatizadores que apareceram. Poderemos depois pesquisar as datas, né? Desde 1525 eu tenho aqui os anabatistas que se intitularam Comunidade de Verdadeiros Crentes. Nós somos a comunidade de verdadeiros crentes. Por quê? Estes se opuseram ao batismo de crianças e foram contra a doutrina da transubstanciação. Então tem sua história também, veja. Para chegar até nós, onde chegou, tem sua história. Só que com o decorrer dos anos, mais posições foram tomadas. Até hoje tem grupos que batizam crianças, mas dizem não tem nada a ver com a questão da salvação. É consagração da criança. Certo? O exército da salvação dedica criança. Outros grupos batizam crianças, bebês, de 2 anos, crianças. Tem diferença? Para Deus e para os homens. Os homens têm. Por quê? Como? Porque os grupos que dedicam entendem que o batismo ele não é da salvação, né? Então a dedicação na verdade é apresentar a criança diante da igreja, diante de Deus, enfim. Enquanto os grupos que batizam ainda podem estar presos um pouco na questão da doutrina de salvação atrelada ao batismo. Agora te peguei. Me pegou? Agora te peguei. Está vendo como começa a trazer confusão? Na verdade, não apoiamos o batismo de crianças. Eu, sempre, estou falando, não apoio, estou falando em meu nome. Estou falando em meu nome. Não apoio o batismo de crianças.
que, a partir do momento que os homens ficam discutindo, não, criança vai se arrepender de quê? Não se sabe entender. A partir do momento que começa a discutir isso, é porque está ligando este cerimonial à questão da salvação. Os outros concordam? Concordam ou não? É para todo mundo falar, gente. É estudo. Não entenderam o ponto? É o seguinte. Eu fiz a colocação por causa dos reformados que continuaram com o batismo de crianças. Temos grupos hoje na igreja evangélica que também continuam com o batismo de crianças. E a gente respeita. Aí a minha pergunta foi: para Deus tem alguma diferença? O Lucas respondeu: não. Para os homens tem alguma diferença? Ele disse: tem. Eu disse que peguei. Por quê? Porque aí vamos entrar justamente naquela discussão que a igreja entrou e até hoje. Claro, depois de uma discussão que teve seu fim, porque na verdade todos entendem que criança não tem ainda como podemos expressar, o entendimento, discernimento, né, para saber que é pecadora, principalmente os bebês que são batizados, outros consagram, é o nosso caso. A minha pergunta para Deus: tem diferença? Porque para Deus não tem diferença. A igreja que está lá batizando o bebê está consagrando. Tem diferença para Deus? Tem diferença para aquela outra igreja, o irmão que dedica? Não, não de dedicação, porque Jesus foi dedicado, porque a Bíblia fala da dedicação, porque está ótimo, sem problema nenhum. A forma não é tão importante para Deus. Não sei se concordam. A forma não é tão importante para Deus. Mas justamente foi sábio. Quando chegaram os anabatistas, foi sábio ir contra o batismo de criança. Porque justamente confunde um pouco. Tira um pouco do significado do batismo de adulto. Porque o adulto se arrependeu dos seus pecados, crê, passa a crer no perdão e tudo mais, e testemunha, está morrendo para o mundo e está nascendo para Deus. Ok? Mas do outro lado, é a única forma de testemunhar. A razão pela qual não é algo fundamental, não aparece como fundamental, mas elemental. Doutrina elemental.